A questão número 7 é a questão mais trabalhosa da prova. Ela tem uma inequação do segundo grau com módulo e ainda por cima dupla. Olha só. Ela fala que essa expressão aqui, x ao quadrado, menos o módulo de 3x2 mais 8x, é maior ou igual a 0 e menor ou igual do que 2. Poxa, vai dar um trabalho, hein? Tirar esse módulo daqui, vai desmembrar em duas. Vai dar um trabalho danado. Agora, se você tiver com pouco tempo para resolver essa questão, você deixou para o final e só tem 5 minutos, tá? Não vai morrer de fome por causa disso. Você pode, por exemplo, levar 20 minutos resolvendo isso aqui na prova, mas olha só, você pode resolver isso aqui usando testes. Por exemplo, observe que x igual a 0 é solução. Se você fizer x igual a 0, quanto vai dar essa expressão? Essa expressão aqui tem que estar entre 0 e 2. Fazendo x igual a 0, quanto é que vai dar essa expressão? 0 menos módulo de 0. Vai dar 0. Então essa expressão vai dar 0 para x igual a 0. Então está entre 0 e 2. Então 0 serve. E observe o seguinte, se você pegar um valor positivo, por exemplo, você pega aqui 1, tá? Pegando 1, você vai ter aqui 1 menos, isso aqui vai dar 3 mais 8, 11, 1 menos 11. 1 menos 11, que é negativo, né? Não está entre 0 e 2. Essa aqui não serve. Então, x igual a 1 não vai servir. Mas observe o seguinte, qualquer número positivo, quando você colocar aqui, 2, por exemplo, 3, você vai ter aqui um valor positivo dentro desse módulo. E você vai estar subtraindo x2 menos um valor que é pelo menos o triplo de x2. Então, isso que você está subtraindo é sempre maior do que isso aqui. Você vai encontrar valores negativos. Nunca vai estar entre 0 e 2. E não pode nem dar 0, né? Não vai ficar igual. Quer dizer, isso aqui vai aumentando conforme você aumenta o x, mas isso aqui vai aumentar mais ainda. Então, você vai ficar com valores negativos, cada vez mais negativos. Então, qualquer número maior que 1 não vai servir. O 0 serve. E vamos ver valores negativos como menos 1, menos 2, menos 3, que é rápido você testar isso. Ah, mas negativo aqui vai ficar complicado, você vai somar um positivo e um negativo, mas 3x2 tende a aumentar muito mais rápido do que 8x. Olha só, vamos fazer então x igual a menos 1. Eu posso fazer isso por quê? Porque ele quer soluções inteiras, tá vendo? Se fosse um intervalo que ele estivesse pedindo, aí não dava para fazer isso. Mas ele quer saber número de soluções inteiras. Quer dizer, quais são os valores inteiros de x que satisfazem isso aqui. Vamos testar aqui x igual a menos 1. Ó, se você testar x igual a menos 1, essa expressão aqui vai dar o quê? Vai ficar menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos o módulo de 3, 3 menos 8. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 5, um módulo de menos 5 é 5, vai ficar 1 menos 5, que é menos 4. Menos 4 não serve, tem que estar entre 0 e 2. Então, isso aqui também não serve. Será que o x igual a menos 2 serve? Fazendo x igual a menos 2, você vai ter para essa expressão o seguinte, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Aí você vai tirar o quê? Isso aqui fazendo x igual a menos 2 vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 menos 16 vai dar menos 4. Esse módulo vai ser 4. Então você vai ter 4 menos 4, que é 0. Tá certo. Está entre 0 e 2, inclusive, né? Então isso aqui serve. A solução x igual a menos 2 serve. E será que o x igual a menos 3? Olha, garanto a você que é mais rápido testar assim do que resolver mesmo a questão, tá? Isso aqui é uma coisa para você fazer se você tiver com pouco tempo. Olha, então fazendo x igual a menos 3, essa expressão aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, e você vai subtrair quem? Ó, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27, você vai ter aqui 27 menos 24. 27 menos 24 vai dar 3. Então vai ficar 9 menos 3, vai dar 6. Não está dentro da faixa de 0 a 2. Poxa, então, será que são só esses dois aqui?
Não, vamos dar um pouquinho mais de chance. Vamos dar a chance aqui para o menos 4. Vamos dar uma chance para o menos 4. Fazendo menos 4, nós vamos ter aqui x ao quadrado vai dar 16. E aqui eu vou tirar um módulo de quem? Ó, 4 ao quadrado vai dar 16 vezes 3, 48. Já está começando a ficar um número bem grande aqui, hein? 48 menos 32. 48 menos 32, isso vai dar 16. Então, módulo de 16, pronto. Então, 16 menos módulo de 16 vai dar 0. Esse serve. Puxa vida, encontrei outra solução. Mais uma chance. Vamos testar aqui o menos 5. Fazendo menos 5 vai ficar menos 5 ao quadrado, 25. Aqui eu vou subtrair. Fazendo 5, isso aqui já vai dar 75 menos 40, 75 menos 40, isso vai dar 35. Já vai dar menos 10, já não vai servir. E aí observe o seguinte, a partir de agora, essa expressão vai tender a aumentar com valores bem maiores, porque o x2 ficou muito maior do que o 8x. Esse aqui aumenta, só que esse aqui aumenta muito mais. Então essa diferença aqui nunca vai voltar a ser um número pequeno entre 0 e 2. Vai aumentando cada vez mais. Então nós encontramos aqui 3 valores que satisfazem o 0, o menos 2 e o menos 4. Então a resposta seria isso aqui, ó. Quantas soluções inteiras são? 3. Tá, esse aqui é o jeito, digamos assim, trapaceando, tá? Claro que você pode fazer assim também na prova direto e ganhar aquele tempo para fazer outras questões. Ou então fazer isso aqui quando você tiver, deixa para o final, que pinta ser uma questão trabalhosa, né? E você deixa para o final, tem pouco tempo, não vai dar para resolver, já está com a cabeça quente, então faz desse jeito que é válido. Mas vamos mostrar como é que se resolve essa questão para valer, sem trapaça. Olha só, quando você tem uma equação ou inequação com módulo, você tem que abrir em 2 casos. Caso 1 e caso 2. E aí você vai fazer a união desses 2 casos. O caso 1 é quando o número que está dentro do módulo é positivo. Quer dizer, quando 3x2 mais 8x é maior do que 0. E o caso 2 é quando esse mesmo número que está dentro do módulo é negativo. Então, quando 3x2 mais 8x é negativo. E o 0? Bom, o 0 você pode incluir aqui ou incluir aqui, porque você sabe que o módulo de 0 você pode chamar de mais 0 ou de menos 0. Então, o 0 pertence a esses 2 conjuntos aqui. Se você quiser, você faz um só. Mas você pode fazer os 2 e aí vai aparecer uma repetição aqui. E, aliás, você pode ver que o próprio número 0 satisfaz isso aqui, como nós vimos, né? Se você fizer x igual a 0, vai dar 0 menos 0, que está entre 0 e 2. Ótimo. Agora, o que quer dizer isso aqui? 3x2 mais 8x maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 0. 3x2 mais 8x é um trinômio do segundo grau. Ele tem um gráfico assim, com a concavidade voltada para cima, e ele tem raízes. Quais são as raízes desse trinômio? Raízes são x igual a 0, e quando isso aqui for 0, claro, você vai ter x igual a 0, então x igual a menos 8 terços. X igual a menos 8 terços. Claro, é só igualar a 0, passo 8x para o outro lado, vai ficar menos 8x, simplifica por x, o x vai dar menos 8 terços. Tá, então tem essas 2 raízes aqui, 0 e menos 8 terços. Bom, 0 é maior raiz, então 0 aqui, e essa outra raiz é menos 8 terços, que dá aproximadamente 2,6. Certo? Então esse trinômio aqui, ele tem qual sinal? Entre as raízes, ele é negativo, e fora das raízes, ele é positivo. Então, quando você está falando que esse trinômio aqui é positivo, você está considerando isso aqui, ó, o x menor que menos 8 terços, ou então maior que 0. Então, vamos escrever isso aqui, Isso aqui é a mesma coisa que falar que o x pertence ao intervalo que vai de menos infinito até menos 8 terços,
de menos infinito até menos 8 terços. Intervalo fechado, né? Porque o zero está incluído aqui. União com o intervalo que vai de 0 até infinito. De 0 até infinito. Então, esse caso aqui, em que a expressão dentro do módulo é positiva, é a mesma coisa que falar isso aqui. São expressões equivalentes, né? Da mesma forma, quando essa expressão aqui é negativa, isso aqui é a mesma coisa que falar que o x está nesse intervalo aqui, entre as raízes, entre menos 8 terços e 0. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que falar que x está no intervalo de menos 8 terços até 0. Então, nós temos dois casos aqui, esse caso e esse. E aí, quando a gente resolver isso, nós vamos juntar, nós vamos fazer a união desses dois intervalos. União. Tá, agora considerando isso aqui, você vai tirar um módulo levando em conta isso. Você está considerando isso aqui positivo, então o módulo fica fácil. Essa inequação vai ficar reduzida a isso aqui, ó. 0 menor ou igual que x2. Aí no caso você fez positivo, então o módulo é o próprio número. Você elimina o módulo 3x2 mais 8x. Isso aqui vai ser menor ou igual a 2. Então nesse caso, do x estar nesse intervalo, a tua inequação se reduz a isso aqui. Aí você resolve e vai fazer interseção com isso. Ó, vamos botar aqui, ó. Interseção com isso aqui. Isso aqui vai ser a resposta dessa inequação agora. Aqui é a mesma coisa. Quando você tem essa expressão que está dentro do módulo negativa, o x vai estar nessa faixa aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir essa expressão sendo negativo, o módulo é igual ao número com sinal trocado. Então, a inequação original vai ficar assim, 0 menor ou igual que x2 menos o módulo, mas nesse caso o módulo é ele com sinal trocado. Então, esse menos vai virar mais 3x2 mais 8x. Né? O módulo é igual a ele com sinal trocado, mas quando você está fazendo menos o módulo, vai acabar virando mais. Bom, e aí você vai resolver essa inequação. Na verdade, são duas inequações simultâneas, né? Você vai encontrar uma resposta. E aí você vai fazer interseção com quem? Com isso aqui. Então, vai ser isso interseção com isso interseção com isso, e aí você faz a união dessas duas coisas. Então, caso 1 e caso 2. Certo, então no caso 1 vai ficar assim. Eliminamos o módulo, ficou desse jeito aqui. Agora, olha só, essa inequação com duas desigualdades, isso aqui, na verdade, é um sistema de inequações. São duas inequações simultâneas. Você, quando está falando que o número é menor que esse, que por sua vez é menor que esse, você está falando duas coisas simultaneamente. Você está falando isso aqui, quer dizer, você está falando que essa expressão é maior ou igual a 0, e você está falando também isso aqui, que essa expressão aqui, no caso, é menor ou igual a 2. Você está falando dessas duas coisas simultaneamente. Você vai ter que juntar essas duas coisas com e, com a interseção. Então você vai resolver isso aqui e vai achar um conjunto de solução. Vai resolver isso aqui e vai achar um conjunto de solução. E aí você vai fazer a interseção desses dois conjuntos. Então como é que vai ficar isso aqui? Essa primeira parte, vamos chamar de 1A. 1A vai ficar assim. Vai ficar 0 menor ou igual do que isso aqui, que é menos 2x2 menos 8x. Então, essa primeira inequação vai ficar assim. Bom, isso aqui você pode passar para lá, vai ficar menor, e dividir todo mundo por 2, vai ficar assim. x2 mais 4x é menor ou igual a 0. Ficou desse jeito. Divide por 2 e passa para o outro lado, vai ficar assim.
Bom, isso aqui, por sua vez, também é um outro trinômio do segundo grau, com C igual a 0, com cavidade para cima, ele é assim. Quais são as raízes? 0 e menos 4. 0 e menos 4. Você quer que seja negativo? O negativo é aqui entre as raízes. Então, a solução disso aqui é x está entre menos 4 e 0. Então, o x pertence ao intervalo de menos 4 até 0. Tem que colocar na ordem, né? Senão você erra tudo. Tá, isso aqui é 1A. O x está nessa faixa. Agora, 1B... 1B seria isso aqui é menor do que 2. Então, vamos escrever isso? Bom, isso aqui vai ficar menos 2x2 menos 8x é menor ou igual a 2. Bom, você pode passar todo mundo para o lado de cá, vai ficar positivo, né? Então, isso aqui vai ficar 2x2 mais 8x mais 2 é maior ou igual a 0. Dividindo por 2, vai ficar x2 mais 4x mais 1 é maior ou igual a 0. Isso aqui é um trinômio do segundo grau com a concavidade voltada para cima. Você quer que seja positivo? Positivo vai ser fora das raízes. E tem raízes? Tem raízes, porque o delta aqui é positivo, né? Quanto é que vai dar o delta aqui nesse trinômio? Delta é igual a B2 menos 4AC, vai ficar 16 menos 4, que dá 12. O delta é positivo, então você tem raízes. Então você tem a menor raiz e a maior raiz. Você quer que seja maior do que 0? Então ele vai estar menor do que essa raiz, ou então maior do que essa raiz. Então temos que encontrar essas duas raízes. Quem são essas duas raízes? Raízes são as seguintes: x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 12 vai dar 2 raiz de 3. Sobre 2a, o a vale 1. Quer dizer, isso aqui vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de 3. São essas duas raízes aqui. Bom, essas duas raízes, você vai ter menos 2 menos raiz de 3 é a menor raiz. E a maior raiz é menos 2 mais raiz de 3. São essas duas aqui. Então, menos 2 menos raiz de 3. E aqui é menos 2 mais raiz de 3. Que dá aproximadamente quanto isso aqui, hein? Isso aqui é menos 2 menos 1,7. Isso dá menos 3,7 aproximadamente. E aqui menos 2 mais raiz de 3 dá aproximadamente menos 0,3. Certo, então nessa faixa aqui, você quer que seja maior que 0, então vai ter que estar fora das raízes. Então a solução aqui vai ser a seguinte: o x está ou para cá ou para cá. Então o x pertence a qual intervalo? De menos infinito até essa raiz, de menos infinito até essa raiz, que é menos 2 menos raiz de 3, união com esse outro intervalo, que é dessa raiz até o infinito. Ou seja, isso aqui é menos 2 mais raiz de 3 até o infinito. Então, relembrando, 1A, 1B. 1A dá essa solução aqui. 1B dá essa solução. Você vai fazer o que com isso aqui? Você vai fazer um E, você vai fazer uma interseção dessas duas coisas aqui. Caramba! Interseção com isso é? Para fazer essa interseção é bom desenhar, né? Olha só, nós temos 4 números envolvidos aqui. Temos o menos 4, temos o 0, temos o menos 2 menos raiz de 3 e temos o menos 2 mais raiz de 3. Isso vai ficar assim, vamos botar na ordem. O menor de todos é o menos 4. Depois tem esse aqui que dá menos 3,7, né? É menos 2 menos raiz de 3. Depois qual é o que tem? É esse aqui, né? 0,3. É menos 2 mais raiz de 3. E o maior de todos é o 0. Então estão aí na ordem. Vamos desenhar esses intervalos aqui. Esse primeiro intervalo vai de menos 4 até 0. De menos 4 até 0. Isso dá toda essa região aqui, de menos 4 até 0.
E esse outro aqui, ó, vamos marcar aqui esses dois pontos. E esses intervalos são esse aqui, que vai daqui para o menos infinito, e esse outro vai daqui para o mais infinito. O que é a interseção desses dois intervalos? A interseção é isso aqui, ó. Essa faixa e essa outra faixa aqui. Então você tem a união dessas duas faixas. Caramba! Depois ainda tem que fazer interseção com isso, hein? Caramba! Ó, isso aqui vai dar então de menos 4 até menos 2 menos raiz de 3, união com essa aqui, de menos 2 mais raiz de 3 até 0. Menos 2 mais raiz de 3 até 0. Pronto. Então você tem que fazer ainda isso, interseção com isso. Agora a mesma coisa aqui. Isso aqui foi só a metade do trabalho. Bom, então agora vamos fazer essa parte aqui que nós chamamos de 2. Então, isso aqui nós temos, na verdade, duas inequações simultâneas, essa aqui e essa aqui. Essas coisas têm que acontecer simultaneamente, né? Quer dizer, isso significa que vale essa desigualdade e vale essa desigualdade. Então você tem que resolver essa e fazer a interseção. Então vamos fazer essa primeira parte aqui. Vamos chamar de 2A. Então vamos ter 0 menor ou igual que isso aqui. 4x2 mais 8x. Podemos simplificar aqui todo mundo por 4. Vai ficar 0 menor ou igual do que x2 mais 2x. Olha, x2 mais 2x é um trinômio do segundo grau, com A positivo, com cavidade voltada para cima, né? Você quer que ele seja maior do que 0? Maior do que 0 é onde? Maior do que 0 é aqui. Ou seja, menor do que essa raiz, ou então maior do que essa raiz. Então temos que encontrar as raízes. Quem são as raízes aqui? X igual a 0 é uma raiz, né? E a outra é x igual a menos 2. Então, esse aqui é o menos 2 e esse aqui é o 0. Então, a solução vai ser ou x é menor que menos 2, ou então x maior que 0. Ou seja, o x pertence ao intervalo que vai de menos infinito até menos 2. E aí você vai fazer o ou, né? O x está aqui ou está aqui, então é a união com o intervalo que vai de 0 até infinito. 0 até infinito. Isso aqui é o conjunto de solução dessa parte da equação. Agora tem que fazer essa outra parte. Vamos chamar de 2b. É bom chamar assim para não se confundir, né? 2a e 2b. Tá. Então 2b é isso aqui menor ou igual a 2. Podemos dividir todo mundo por 2 e passar isso aqui para o primeiro membro. Vai ficar assim. 2x2 mais 4x menos 1 é menor ou igual a 0. Isso aqui é um trinômio do segundo grau também, com delta positivo. Quanto é que dá o delta aqui? B2 menos 4AC vai ficar 16 mais 8. O delta dá 24. Bom, você quer que seja negativo? Negativo é aqui, ó. Negativo é aqui entre as raízes, né? Então a solução é que o x vai estar compreendido entre essas raízes. Quem são essas raízes? O x vai ser, tem dois valores aqui, menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 24. 24 é 4 vezes 6, então vai dar 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 sobre 2a, o 2a vai valer 4. Quer dizer, isso aqui vai ficar menos 1 mais raiz de 6 sobre 2. Vamos botar na ordem menos 1 menos raiz de 6 sobre 2. E a outra raiz é menos 1 mais raiz de 6 sobre 2. São essas duas raízes aqui. Essa e essa. A raiz menor, menos 1 menos raiz de 6 sobre 2. E a raiz maior, que é menos 1 mais raiz de 6 sobre 2. Isso aqui dá quanto aproximadamente? Raiz de 6 é mais ou menos 2,4. Então isso aqui vai ficar
Menos 1 menos 1,2, quer dizer, aproximadamente menos 2,2. E aqui é menos 1 mais 1,2, vai dar aproximadamente mais 0,2. Tá, então a solução é essa aqui, entre as raízes. Então a solução dessa parte vai ficar x pertence a esse intervalo aqui, que vai desse valor até esse valor, de menos 1 menos raiz de 6 sobre 2, até menos 1 menos raiz de 6 sobre 2. Bom, a solução dessa parte é a interseção desses dois. Interseção desses dois intervalos. Caramba! Interseção desses dois intervalos. Vamos fazer o desenho? Nós temos aqui quantos valores envolvidos? O 2, o 0, esse aqui e esse aqui. O maior de todos é o mais 0,2, né? Que é esse aqui, menos 1 mais raiz de 6 sobre 2. O menor de todos é esse aqui, menos 2,2, esse aqui. Então, isso aqui é menos 1 menos raiz de 6 sobre 2. Você tem ainda aqui o menos 2 e você tem aqui o 0. Então, essa primeira parte é menor que o menos 2, daqui para cá, ou então maior que 0. A segunda parte é compreendido entre esses dois valores, daqui até aqui. O que vai dar interseção? Vai dar esse trecho, ou então esse trecho aqui, vão ser unidos. Aqui é tudo fechado, né? Caramba! Ou seja, a solução aqui, x, pertence a esse intervalo, que vai desse número até o menos 2, união com esse outro intervalo, que é de 0 até esse número aqui. Pronto, essa solução é a solução da inequação 2. Então, essa solução é isso. Pronto, então, qual é a solução dessa inequação aqui? Você tem a primeira parte, que é esse intervalo, interseção com esse. Que beleza, rapaz, eu adoro fazer essas coisas. Olha aqui. União com esse outro intervalo aqui. Então, você explicitar esse intervalo vai ficar uma coisa horrível, né? Vai ter que fazer o quadrinho, fazer a interseção, união, mas a gente não precisa, na verdade, fazer isso, tá? A gente pode olhar somente para as soluções inteiras, que é o que ele pede. Ele quer saber o número de soluções inteiras. Quais são as soluções inteiras que a gente vê aqui? Ó, nesse trecho aqui, nós temos um montão de soluções inteiras, né? Tem os números negativos desde o menos infinito até o menos 8/3. Quer dizer, ele vai chegar até o menos 3. Porque menos 2 já está fora desse intervalo. E aqui ele vai continuar de 0 em diante. De 0 em diante. Então, as soluções positivas aqui, por essa parte, são os números negativos de 3 para cá. Aqui são os números positivos de 0 em diante. Agora você vai fazer interseção com isso aqui. Quem são os números que estão nessa faixa, hein? Olha só, menos 4 até menos 2 menos raiz de 3. Lembre-se que isso aqui deu menos 3,7. Então aqui nesse trecho, o único número inteiro que tem é o menos 4. Menos 4. E aqui você tem mais algum? Você tem o 0. Isso aqui é menos 0,3 até 0. Aqui você só tem o 0. Então, você tem o 4 e o 0, vai fazer interseção com isso. Vai dar o quê? Só o menos 4 e o 0. Pronto. Só tem essas duas soluções inteiras nesse intervalo. E aqui, a mesma coisa. Ó. Aqui nós temos que fazer interseção disso com isso. Eu não quero escrever esses intervalos horrorosos aqui. Eu fiz para mostrar como é que resolve a inequação, né? Mas, na verdade, na prova, você nem precisa explicitar isso. Só tem que ver o que o problema pede. Quais são os números inteiros que tem naquela faixa. Aqui nessa faixa, quais são os números inteiros? Isso aqui é menos 2,6. Então, você vai ter aqui o menos 2, o menos 1 e o 0. Nesse intervalo. E aqui?
Quais são os números inteiros que você tem? Que você tem que pegar daqui, fazer a interseção. Isso aqui é de menos 2,2 até menos 2, quer dizer, você tem um menos 2. Você está fazendo a união com essa parte aqui, que é de 0 até mais 0,2 aproximadamente. Quer dizer, você tem o 0 aqui, tem o 2 e o 0, e aqui você tem o 2 e o 0, vai fazer interseção. Então daqui você só vai tirar quais números inteiros na interseção? O menos 2 e o 0, o menos 2 e o 0. Pronto. Então quais são as soluções inteiras? X é igual a menos 4, x é igual a menos 2 e x é igual a 0. São somente essas aqui. Testando ficava mais rápido, como eu fiz no início, né? Então são 3 soluções inteiras. Olha aqui. O número de soluções inteiras dessa inequação é 3. Resposta correta. Letra C de Charlie.